como digitalizar a experiência dos clientes de uma forma que funcione. No Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer o case de digitalização da Yara, uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo. E a nossa convidada para isso é a Chantal Maguin, diretora de digitalização da empresa. Se você é um profissional de vendas e marketing e quer digitalizar ou aumentar a digitalização da experiência do seu cliente, fica por aí até o final. Vocês vão conhecer um case super bacana e sigam o nosso podcast. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing das Américas. Então, se você está precisando recrutar e selecionar os melhores profissionais dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br. Para começar, quero dar muito boas-vindas a você, Chantal. Um prazer receber você e a Yara aqui. Obrigada pelo convite. Acho que esse bate-papo vai ser bacana. Ah, com certeza vai. Como é que você está, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, animado, né? Sempre muito legal falar sobre o agro, né? Esse segmento que movimenta o nosso país e ainda mais juntando o agro e digitalização. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal para quem acompanhar até o final. Ah, não tenho dúvida. Por onde que começamos, meu amigo? Vamos começar pedindo para a Chantal falar um pouquinho mais desse papel dela na Yara, né, de digitalização, o que contempla essa posição dela de diretora de digitalização e também contar um pouquinho sobre a Yara para quem ainda não conhece, né, Chantal, o que a Yara faz, quais são os principais produtos, mercados, enfim, explica um pouquinho para a gente. Tá bom. Então, vamos lá. A Yara, então, é uma empresa norueguesa que tem mais de 100, perto de 120 anos agora de existência e está aqui no Brasil há 30 anos. Então, é um dos maiores mercados da Yara é o Brasil. E a Yara vende fertilizante, solução de nutrição e produto de alto valor agregado para os produtores rurais. A gente trabalha tanto diretamente no modelo B2C quanto no modelo B2B, com nossos canais, distribuidores, cooperativas, e para todo tipo de cultura. Então, a gente trabalha com todos os estados do Brasil, e então a gente tem uma variedade bem grande, né, de solução, porque de fato a gente atende tanta cultura como café, hortifruti, milho, cana, etc, etc. Então, aí a gente apoia todos os segmentos de produtores rurais. Dentro da Yara, estou na Yara há um pouco mais de 3 anos. Eu tenho o papel de diretora de marketing e de digital. Então, a ideia é ter a visão completa do cliente, com um trabalho muito forte de Customer Experience, de CX, para depois trazer, de fato, em função das necessidades do cliente, alguma inovação, alguma digitalização, mas sempre tentando lembrar que a digitalização é um pilar, né, que serve para melhorar a experiência do cliente, que sempre é o foco principal. Muito legal. E curiosidade, Chantal, você veio do segmento do agro ou é a primeira atuação sua no agro? A minha primeira atuação no agro, eu veio de vários segmentos, na verdade, mas sempre trabalhando bastante na transformação digital. Então, eu entrei na Yara com esse papel de fazer acontecer ainda mais, ou acelerar, vamos dizer, a transformação digital e a inovação digital. Perfeito. E, Chantal, o que é digitalização da experiência de cliente para vocês da Yara, né? Quer dizer, qual o objetivo por trás desse trabalho? E fala um pouquinho do Depara, né? Quer dizer, onde que vocês estavam e para onde vocês querem chegar, para onde vocês querem ir no
quesito de experiência de cliente, né? E como que funciona? Funciona e funcionará, né? Tá. Então, vamos lá. Eu acho que na época que eu entrei na Yara, a gente tinha visto uma mudança muito forte do produtor rural. Então, a gente tem um produtor rural hoje que está em torno de 40 anos. Para algumas culturas, como o algodão, por exemplo, 60% tem menos que 35 anos, então tem uma transição familiar que é muito forte. E, de fato, esse público mais jovem tem uma tendência a usar os produtos digitais muito mais alta que a geração anterior. Aí, com essa transição familiar, veio junto, de fato, uma melhoria muito importante do acesso a 4G, a 5G no campo. Hoje, a gente está em torno de 50% de acesso de boa qualidade em 4G no campo. E, de fato, teve a pandemia, que também acelerou toda essa parte de vender pelo WhatsApp, etc, etc. Então, todos esses fatores juntos fizeram que o caminho da digitalização fazia bastante sentido para melhorar a experiência do cliente. Aí, quando a gente fala de digitalização, tem uma variedade infinita de definição. Então, a gente pode falar de vendas online, por exemplo, e-commerce, marketplace. A gente pode falar de programa de fidelidade online para se aproximar dos nossos clientes. A gente pode falar de ferramentas digitais que ajudam a melhorar a produtividade no campo, com drones, satélite, etc., que permitem mapear o solo de uma forma muito precisa. A gente pode falar de Big Data, de usar os dados para ter uma eficiência maior. E, de fato, o que está muito na moda hoje, toda a parte também de inteligência artificial. Então, o escopo da digitalização é bem largo. A ideia é de trazer esses produtos para cada segmento de produtor, para quem faz sentido, e melhorar a experiência do cliente. E digitalizar para digitalizar não traz muito benefício para a empresa. Uhum. E como que era a experiência do cliente e para onde que vocês estão querendo ir, né? Só para dar uma dimensão do projeto como um todo, né? Quais são os contornos desse projeto? Bom, eu acho que o que quase todas as empresas do mundo faziam, né, é olhar o NPS, ver os pontos de dor e tentar amenizar esses pontos de dor. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, com inteligência artificial, com o uso intensivo de dados, por exemplo, você pode ter uma ação muito mais preditiva. Aí você pode antecipar essas dores, em vez de olhar no retrovisor para trás, você começa a olhar para frente, para, de fato, de uma maneira positiva, trazer já uma melhor experiência para o cliente. E então, de fato, eu acho que o que existia jamais no agro há uns 10 anos são as ferramentas digitais. Eu acho que já tem uma absorção maior dessas ferramentas, porque, de fato, a gente usa esse mapeamento de solo para esses análises mais precisas do solo, para ter uma atuação mais eficiente, né? Ter uma produtividade melhor, usar o fertilizante de uma forma mais adequada. Eu acho que isso não só no mundo do fertilizante, mas também das máquinas hoje que estão vendidas no agro, já é uma coisa mais desenvolvida. Uhum, Agora, a parte de vendas online, perfeito. programa de fidelidade, inteligência artificial, esse é o novo agro mesmo. Muito legal. E aí, do ponto de vista, faz muito sentido isso que você está falando, né? Acho que o uso da tecnologia, da digitalização do agro, ele começou pelo produto, né? Muito ligado, as iniciativas iniciais estão muito ligadas ao produto, né? E aí vocês trazem essa ideia de trazer a digitalização também para a experiência de compra, né? Do cliente antes do produto, né? Por onde vocês começaram, Chantal? Começou por um e-commerce?
depois veio um marketplace. Quais foram as etapas que vocês foram adotando para ir inserindo essa digitalização na experiência de compra? Então, a gente começou pelas vendas online. Então, em janeiro de 2022, a gente lançou no mesmo dia, na verdade, o nosso e-commerce próprio e o nosso marketplace, que é a Orbia, que é uma parceria junto com a Bayer e Itaú. Qual era a ideia de lançar esses dois plataformas no mesmo dia? A Orbia, para quem não conhece, é a principal plataforma de e-commerce do agro, né, Chantal? Isso, exatamente. Legal. Qual foi a ideia? A gente queria replicar nosso modelo omnicanal no mundo online. Como eu comentei no início, a Yara vende tanto o B2B quanto o B2C. Aí a gente abriu o nosso e-commerce, que são vendas B2C, então diretamente para o cliente final, e abri no mesmo dia o marketplace, que são vendas através dos nossos canais, né, de distribuição, nossas cooperativas. E a ideia era, de novo, focar na omnicanalidade para ter o cliente que pode escolher o tipo de compra mais adequada para ele, começando no online, terminando no offline, começando no off, indo no on, comprando diretamente da Yara ou comprando dos canais dele. Aí a ideia foi de abrir esse leque e de deixar o cliente ter o caminho de venda que seja mais adequado para ele. E logo depois, 4 meses depois, a gente lançou o programa de fidelidade com o mesmo objetivo. Então, a gente lançou na plataforma da Orbia. E qual é a ideia? Qualquer que seja a compra, que você tenha feito a compra diretamente com um time comercial, com um canal no offline, com e-commerce, marketplace, você recebe a mesma pontuação e depois a ideia é de ter um programa de fidelidade mais conhecido, como o nosso Mundo das Viagens, acumula pontos e aí você resgata um ponto produtos, né, pode ser iPhone, TV, etc., onde a gente está querendo ainda mais focar contra serviços agronômicos que podem trazer, de fato, mais eficiência e efetividade no campo. Então, esse foi a primeira parte da digitalização. E desde então, a gente está trabalhando bastante, tanto na parte de data, então tentar ter uma comunicação mais assertiva usando os dados, porque hoje o cliente está acostumado às melhores práticas do mercado, né? Ele está acostumado a comprar no Mercado Livre, na Amazon, etc., onde já em função do seu perfil aparecem os produtos que vão fazer mais sentido, onde na comunicação, no e-mail que você recebe na data certa, porque eles sabem que nessa data, o ano passado, foi o aniversário da sua filha, e que faria total sentido receber essa comunicação, e então o cliente espera a mesma coisa dos outros segmentos. Aí toda a ideia de ter um marketing automation mais forte, de ter, de fato, o uso de dados para ter toda uma comunicação mais personalizada, traz bastante, vamos dizer, satisfação e a experiência melhor do cliente. E aí, por fim, esse ano, a gente lançou a Maia. A Maia é nossa consultora agronômica de inteligência artificial. Então, hoje a Maia, ela está nas redes sociais para conversar, ela está nas feiras, nos eventos, como um totem interativo para falar, e ela é nosso chatbot de inteligência artificial. Aí no site institucional, no e-commerce, etc., pode conversar diretamente com a Maia. E, de fato, a ideia aqui é aprimorar a experiência, mas também usar essa inteligência artificial, que é muito mais desenvolvida que qualquer inteligência humana, para conseguir personalizar a cada vez mais a comunicação com o nosso cliente. Muito legal. Depois a gente vai querer que você fale um pouquinho mais sobre o Boa Colheita, o programa de fidelidade que você comentou, entrar um pouquinho mais no detalhe, mas eu vou dar uns passos atrás para te fazer umas perguntas talvez mais óbvias para você, mas não tão óbvias para mim e talvez para alguém que está nos escutando, né?
nesses primeiros passos, quando você fala da instalação de um e-commerce, né, Chantal? Primeiro, antes de eu fazer a pergunta, só queria relacionar que foi muito interessante isso que você falou, porque à medida que tu tem um produtor rural mais novo, mais conectado, que consome nesses grandes varejistas que são nativos digitais, né? Logo ele transfere essa exigência para as indústrias do agro também, né? Se ele compra na Amazon, compra, que nem você falou, nas empresas nativas digitais, ele quer aquele mesmo resultado que ele obtém lá de vocês, né? Interessante essa relação. Mas a minha pergunta que eu queria fazer é, hoje quando o produtor rural compra no site da Yara lá diretamente, tá? Ele recebe esse produto na propriedade dele, ele recebe isso num distribuidor que ele tem que ir buscar. Como é que funciona esse processo? Então, para o e-commerce, o processo é o mesmo que as vendas feitas pelo nosso time comercial. Aí ele pede e o produto dele chega na fazenda diretamente. Se for no marketplace, ele compra através do canal, esse é o canal que entrega para ele o que faz o acordo para a retirada. Muito legal, legal. E aí vocês usam a logística terceira, então, né? São os fornecedores dos canais ali de marketplace que fazem a coleta e entrega. No marketplace, são vendas dos canais. Então, cada canal tem a Cada loja canal, tá. dele para vender, exatamente. E E o e-commerce é a logística própria da Yara. Tá, interessante, interessante. E conta um pouquinho dos desafios que vocês tiveram por aí, Chantal, sobretudo na questão interna, porque a gente escuta muito das empresas executivas que estão em processos de digitalização, que a maior dificuldade é engajar os colaboradores, né? A equipe de vendas, sobretudo. Conta um pouco das dificuldades de vocês e se você acredita que é mais um mito do que uma realidade, partindo dessa experiência que você teve por aí. Quer dizer, fala um pouco disso, né? Desafios, adesão do time de vendas à tecnologia. Então, vamos lá. Eu acho, primeiro, que o mais importante num processo de transformação digital, de digitalização, é ter um suporte, um buy-in muito forte da alta liderança. E isso começa pelo próprio CEO da empresa, pelo comitê executivo. Por quê? Porque uma área, mesmo gigante que seja de marketing, de digital, não vai conseguir fazer uma digitalização da empresa. Tem que ter um apoio muito forte da alta liderança para que as outras áreas sejam envolvidas e adoptam, de fato, essas ferramentas digitais. E a adopção da supply, do time de venda, é crucial. E não tem muito segredo, é bastante comunicação, bastante educação, e também, claramente, colocar isso nas metas dos time comercial, por exemplo, para conseguir, de fato, ter uma adopção e um suporte alto. Sem isso, pode ter o time mais bacana do mundo, trazer os produtos digitais mais avançados, se não tiver essa cultura dentro da empresa de adotar essas ferramentas, isso não vai adiantar. Agora, sobre o time comercial, de fato, o time comercial também é um time que está no campo com um cliente que está vendo, um cliente mais jovem, que também é um time que está usando mais e mais as ferramentas digitais, o app para vender, o WhatsApp, etc. Então, eu acho que isso foi um conjunto, né, para ter essa adopção. Uhum. Porque quando você... É um movimento natural, né? Quando você vai direto ao consumidor final, como é o caso de um e-commerce, né? Ele corta esse caminho que antigamente só o vendedor fazia ou só o distribuidor fazia, né? Tu gera um desconforto nesses dois stakeholders, né? Tanto no vendedor quanto no distribuidor. Opa, tô perdendo um cliente que antes eu atendia, né? Então tem uma necessidade de equilibrar isso muito bem para não ter um boicote, né, na ferramenta, né? Eu acho que toda Exatamente. Mas se a gente tentou, de fato, ter metas atreladas, os clientes, em função da região, estão ainda no próprio time comercial, então não perde, agrega, ganha
eventualmente mais, e no final a gente está vendo que muitas vezes, até pelo tamanho da compra, né, que é bem expressiva no agro, muitas vezes no meio da compra do online tem a intervenção de algum especialista, agrônomo para tirar alguma dúvida, etc. Então, e bem uma parceria é uma venda que a gente considera omnicanal, né? Legal. Hoje, então, se o cliente que está na carteira, por exemplo, o produtor rural que está na carteira de um determinado vendedor físico, né? Ele compra no online e isso vai para a meta do vendedor, pelo que eu entendi. Exatamente. Legal. Então, realmente é uma ferramenta que ajuda, né? Que ajuda. Mas- Então, ele só agregar mais valor e simplificar talvez algumas vendas menos complexas que podem ser feitas diretamente. Legal. Posso perguntar, Rodrigo? Claro, claro, claro. Uma das iniciativas que você comentou, Chantal, para melhorar a experiência do cliente foi a criação do programa de fidelidade, né? O Boa Colheita. E aí, como eu falei anteriormente, eu gostaria que você comentasse um pouquinho desse programa de fidelidade, porque, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, ele tem benefícios para diferentes stakeholders, né? Tem o benefício para o consumidor final, tem o benefício para o representante comercial, tem o benefício para o distribuidor. Então, explica um pouquinho como ele funciona, para quem que ele gera pontos, né? Explica um pouquinho do funcionamento para nós. Então, vamos lá. Esse programa, na verdade, tem 5 anos de existência. Quando ele foi criado, o programa Boa Colheita, foi mais um programa de rebate e incentivos para nossos parceiros, né? Nossos canais, nossas cooperativas, nossos distribuidores. Mas, desde o início, a gente quis envolver um, um ecossistema. Aí a gente abriu também o Boa Colheita Experts para ter os profissionais e as mentes mais brilhantes também junto para apoiar o programa. E aí, há 2 anos atrás, a gente decidiu que, além dos nossos parceiros e dos nossos experts, a gente queria nossos maiores parceiros, que são, no final, nossos clientes, né? E a ideia, de fato, foi de trazer um programa muito abrangente, então todos os produtos para qualquer tipo de venda são premiados com pontos. De fato, a gente dá uma premiação maior para os produtos de alto valor agregado, com uma pegada sustentável maior. E a ideia é que eles acumulam ponto, como eles estão acostumados, por exemplo, no mundo do turismo, e poder trocar esses pontos com uma variedade de produto. E, de fato, a gente mediu os resultados de várias formas, mas, primeiro, a gente vê que essa digitalização é um sucesso. Então, hoje, depois de 2 anos, um pouco mais de 2 anos de vida, o programa, 30% do faturamento da Yara passa pelo programa. Então, 30% das notas fiscais estão usadas para gerar pontos. Então, é uma adesão muito forte do cliente, sabendo que, por exemplo, chegando nos porcentagens mais altos no mundo da aviação, da Azul, da Gol, da Latam, é em torno de 50%. Então, chegar depois de 2 anos em 30% já é um número super expressivo. E também a gente vê que esse tipo de programa, a gente tenta usar dados para comparar, vamos dizer, carteiras de clientes similares, com características similares, que começaram a usar ou a não usar o produto. E, de fato, a gente vê que, usando o programa de fidelidade, a gente tem um cliente que faz compras de forma mais regular, que é, de fato, mais fiel, que tem tendência a fazer um trader para comprar produtos de maior valor agregado. Então, a gente está vendo que é um win-win, tanto para a empresa quanto para o produtor final, que consegue, de fato, ter um benefício a mais na hora da compra. Esse programa, então, ele recebeu agora em agosto, então, há 2 meses atrás, um award, que é o Americas 360, que esse award 360
um award que acontece na Flórida, e a primeira vez que uma empresa brasileira ganha. Então, a gente ganhou contra empresas gigantes como Bank of America, Hilton, etc., porque, de fato, é um avanço, é um jeito de olhar o programa de fidelidade, assim, olhando para todo o ecossistema dentro do agronegócio, que é bem inovador e que a gente vê que dá resultados com nossos clientes que estão empolgados para usar. Muito interessante. E a gente vê, né, com base no case de vocês, que vocês estão de uma forma consistente investindo, né, nessa digitalização, tanto do relacionamento com o cliente, quanto dos processos internos ali, das interlocuções de dados e processos ali de vocês. Fala um pouquinho dos principais resultados que vocês alcançaram através dessa digitalização, para tangibilizar para a nossa audiência os retornos tangíveis, né, do trabalho que vocês fizeram e, consequentemente, do retorno que essas pessoas podem ter nas empresas delas também, né? Eu acho que tem dois tipos de retorno. Primeiro, tem o aumento da satisfação do cliente, isso a gente faz de uma forma muito ativa, então todo mês a gente faz as pesquisas de NPS de satisfação do cliente, tentar ouvir a voz do cliente, e de forma tanto quantitativa quanto qualitativa, né, indo no campo, fazendo as pesquisas, e a gente vê de fato que esses produtores que estão usando as ferramentas digitais, que seja programa de fidelidade, ferramentas digitais, vendas online, etc., tem um nível de satisfação que aumenta. E todo mundo sabe, a maior o nível de satisfação, maior a rentabilidade da empresa. A gente olhar, por exemplo, a referência no mercado que é a Disney, tendo um cliente com NPS altíssimo, a Disney teve resultados financeiros incríveis nos últimos anos. Então, é um cálculo muito certo de pensar que se você aumenta a satisfação, se você aumenta, melhora a experiência do cliente, você vai melhorar, de fato, ao médio prazo, seus resultados financeiros. E do lado da empresa, de fato, a ideia é de melhorar a eficiência tanto do time comercial, tanto de time de pós-venda, no sentido não de reduzir, né, o atendimento humano, mas de fato de ter um atendimento de maior qualidade, no sentido que as perguntas simples, por exemplo, podem ser respondidas pela uma inteligência artificial, que as vendas menos complexas podem ser feitas end-to-end no e-commerce, etc, etc. E todo esse tempo ganho a gente pode usar para, de fato, focar nas vendas de maior valor agregado, as vendas mais complexas, a resolução no pós-venda de problemas de logística, etc., mais complexo, e aí um ganho de eficiência que resulta também no melhor atendimento do cliente. Legal. Chantal, você, com base nisso que você tem falado da utilização de dados e indicadores para personalizar a comunicação com o cliente, tu conseguiria citar um exemplo para nós, assim, de uma personalização de comunicação que gerou um resultado para vocês e que vocês identificaram como fazer com base na análise de dados, no sentido, por exemplo, a gente percebeu que o cliente X consumia muito esse produto, que é um produto que está atrelado a outro, e a gente passou a sugerir também o consumo desse e aumentou em tantos %. Tem algum exemplo de personalização de mensagem que você possa compartilhar com a gente? Certo. De fato, toda a parte de personalização é muito fácil de medir. Então, vamos dizer, uma campanha de e-mail de marketing, tá? Só olhar a taxa de abertura já e a taxa de conversão são dados bem objetivos. E é nítido, se você manda um e-mail para a pessoa sem usar dados, né? Então, não sei, vou lançar um produto para milho, eu vou mandar para toda a minha base de clientes esse produto, a taxa de abertura de conversão são baixíssimas. Sem dúvida. Agora, usando dados e sabendo
quem você é, começando o e-mail falando: olá, Chantal, você que é produtora de café, a gente tem esse produto, etc, etc. As taxas são multiplicadas por 5, 10 de abertura de conversão. E, de fato, são pontos chaves, porque uma vez que você está no spam do cliente, você não volta para Uhum. de mensagem. Então, o conteúdo que você manda hoje para ele tem que ser muito relevante. Mesma Legal. coisa no e-commerce. Se a sua página, quando você entra, já te reconhece, já oferece os produtos que fazem sentido em função Perfeito. da cultura, da safra, das últimas vendas, com certeza Excelente. aumenta de uma forma drástica. Então a gente pode falar que essa digitalização do processo ela serviu muito para tu dividir as tuas bases em tipos de cultura, em sazonalidades, safras e conseguir mandar uma mensagem certa na hora certa Ele serviu muito para tu dividir as tuas bases e ter elas muito bem detalhadas. E cruzando isso com o histórico de compra do cliente, você também consegue utilizar isso para o próprio time comercial ter todas essas informações cruzadas de quando foi a última venda, por que ele não comprou. Legal, Normalmente sempre compra em janeiro, o que aconteceu esse ano, ou ele está trocando para outro tipo de produtos, etc. muito legal. Você já chegando com esse conhecimento no cliente, você faz um atendimento muito mais diferenciado, com muito mais valor. Todo sentido. E, de fato, o valor maior que o cliente tem hoje é o tempo dele. Aí você consegue usar esse tempo de uma forma muito mais eficiente. Perfeito, excelente. Eu tenho mais uma pergunta, Rodrigo, só com dando um passo atrás, voltando no Boa Colheita, quando você descreveu ali o programa de fidelidade, você falou os experts, né? Que a gente, dentro da plataforma, tu vai ter a bonificação, a pontuação do cliente final, a pontuação do distribuidor e a pontuação, além de outros stakeholders, você falou o expert. Quem seria esse expert? É um professor acadêmico que dissemina o uso do produto? Quem que é esse expert para a Yara, só para mim entender? Podem ser pesquisadores, podem ser, de fato, professores de universidade fazendo pesquisas, podem ser agrônomos que estão também tentando trazer mais inovação. Então, a gente faz parcerias com todo esse ecossistema de experts, também com startup de inovação, etc., porque a ideia aqui é que no mundo digital, no mundo da inovação, não faz sentido nenhum tentar estar sozinho reinventando a roda. Uhum. Aí essas parcerias, esses conhecimentos compartilhados vão servir no final para o agronegócio como tudo. E o Claro. objetivo do agronegócio hoje no Brasil é 30% do PIB, é um mercado super relevante para a economia do Brasil, e mais digitalização, mais avanços vai ser um win-win de fato, vai servir para todos aqui. Mas esse expert, ele porque o cliente final, é claro, né? Ele imputa as notas fiscais dele lá e logo ele ganha uma pontuação com base naquilo que ele consumiu. Esse expert, como que é o formato de pontuação dele? É tipo um marketing de afiliado, assim, que ele tem Então, uma tem vários URL. de parceria, mas para dar um exemplo, por exemplo, uma ideia é de colocar ele como um serviço dentro da plataforma. E o cliente pode trocar, por exemplo, ponto por uma consultoria. Ah, legal, legal, entendi. Interessante. A gente organiza também eventos com eles, premiações, etc., para tentar promover Legal. essa. Chantal, uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato do Bom Colheita ter ganhado esse prêmio global em cima de empresas de negócios que têm como quase centros gravitacionais em volta dos programas de fidelidade, né? A gente pega a companhia aérea, Uhum. é quase o core business, né? Os programas de fidelidade, tamanha representatividade que tem para o negócio e tal. E aí o fato de vocês terem ganhado esse prêmio ilustra que
vocês estão fazendo algo diferente. Eu queria que você escolhesse aí, sei lá, 3 coisas que, na tua visão, mais diferenciaram e tornaram o Boa Colheita tão melhor do que esses programas de fidelidade usuais que a gente costuma ver. Só para dar o tom do que realmente dá para fazer dentro do âmbito dos programas de fidelidade, porque como é algo muito antigo isso, acho que invariavelmente a gente, quando pensa em programa de fidelidade, a gente pensa em formatos já meio prontos, né? Então eu queria, de fato, entender quais são os diferenciais, realmente, os principais do programa de vocês, que você acha que tornaram ele tão bom, assim, tão acima da média, né? Tá, vamos pensar juntos. Eu acho que a primeira coisa é, de fato, olhar para um ecossistema como todo, porque a maioria Hum, dos programas de fidelidade focam no B2B, no Uhum. B2C, hum, e aí ter um programa tão Amplo, aprendizagem né? e que olha para o ecossistema como todo é uma inovação. Também a forma de olhar de uma forma completamente omnicanal, então, qualquer que seja o jeito de comprar, através dos parceiros, diretamente com o time comercial, no site, no marketplace, etc., e de ter essa abrangência omnicanal, eu acho que também é um diferencial. E, de fato, o jeito de medir os resultados, a gente usou um time de data science bem inovador para conseguir ter pool de clientes completamente comparáveis, tal, comprando exatamente o mesmo tempo na Yara, o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de idade, a mesma cultura, e conseguir comparar a evolução desses dois grupos para, de fato, mostrar o retorno que traz um programa de fidelidade para a empresa que lança o programa, eh, além de simplesmente falar, bom, vai melhorar a satisfação, o NPS está mais alto, de poder falar, ó, esses dois grupos comparados, os dois compravam, vou chutar, 100. Hoje, o grupo que entrou no programa de fidelidade está comprando 120 e o grupo beta, que não entrou, está continuando com 100. Aí, o valor que esse programa está te dando é 20% a mais, para dar um exemplo. E essa forma de usar o data science para calcular um retorno sobre investimento de um programa de fidelidade, uma coisa bem inovadora. interessante. Porque daí você consegue aumentar o orçamento, né, do programa de uma forma mais agressiva, né? Porque você tem 20% de aumento, se você colocar 15% desses 20 de volta, você está no lucro ainda, né? E é Exatamente, aí você consegue tomar decisões de forma mais racional. muito legal, muito legal. E pensando agora em dicas, tá, Chantal? Quais as principais lições que você aprendeu nesse processo de digitalização que você acredita que as pessoas que estão começando ou aprimorando os processos delas precisam levar em conta na hora de ter sucesso, de avançar na agenda, né? Tá. Bom, eu acho que primeiro o mais importante é ter certeza que tem um apoio muito forte da liderança e uma transformação da cultura ao mesmo tempo, porque você pode Hum, decidir fazer a melhor transformação digital do mundo, pegar todos os devs do Google e botar na empresa, se não tem outras áreas te ajudando, você, como área de marketing digital, nunca vai conseguir fazer qualquer digitalização. Segundo, a parte de CX não pode ser batida. A gente tem que saber muito bem quem é o seu cliente, e não é porque esse é o mesmo cliente há 10 anos que ele não mudou. Pesquisas têm que ser feitas de maneira semestral, no máximo anual, para entender as evoluções. E, de novo, não serve para nada lançar o produto mais inovador, lindo do mercado, se ninguém quer esse produto no campo. De novo, tem que ouvir muito bem as necessidades, a voz do cliente, antes de começar a ter um time de dev trabalhando em coisas super avançadas. E aí, para mim, tendo essa transformação da cultura, tendo várias áreas envolvidas dentro da empresa,
escutando bem a voz do cliente e então trazendo para o mercado produtos que conseguem melhorar a experiência dele, aí sim o sucesso é mais garantido. Uma última pergunta aqui, Chantal, só para finalizar. Eu não estou dizendo que é a minha opinião, né? Mas é o que a gente escuta falar muito, que o agro é um segmento mais tradicional, né? Isso, o status quo, o senso comum das pessoas atrela o tradicionalismo ao segmento, né? Então, com base nesse contexto de que o agro seja um segmento mais tradicional, qual foi a principal dificuldade que você teve num processo de digitalização da experiência do cliente no segmento, assim, que você vivenciou de mais complexo nesse processo? Bom, de fato, eu acho importante ressaltar que o agro está mudando, né? Quando você fala Eu que concordo. a maioria tem menos que 40 anos, já é um público bem diferente. De fato, é um público que foi mais para a faculdade, que viajou mais para fora, que usa mais as ferramentas digitais e também, de ponto de vista de gêneros, hoje a gente está chegando em quase 40% de mulheres também no agro. Então, tem todo um movimento que deixa o agro menos tradicional, Tradicional. mas mesmo assim, comparado com outros segmentos, o ponto principal é que tem que pensar que esses clientes, esses produtores rurais, no final estão consumindo também os outros segmentos. Então, eles estão comprando iPhone online, eles estão comprando viagens online, etc. Então, no final, mesmo se dentro do próprio segmento a digitalização é mais lenta ou atrasou para começar, ele já está muito acostumado a ter esses serviços de alta qualidade, essa experiência personalizada, etc. Então, eu acho tudo isso importante ressaltar. Agora, de fato, eu acho que tem que ter algumas coisas claras em mente. Se, por exemplo, você está num segmento onde somente 50% tem acesso a 4G e 5G, não serve para nada lançar um app, a gente vai lançar agora, inclusive, para o time comercial, que não funciona offline, porque senão o cara vai ter um produto que 50% do tempo não está funcionando. Aí tem que olhar, de fato, as barreiras que ainda existem para tentar trazer produtos que conseguem amenizar essas dores. E o outro ponto é, de fato, comunicar e educar de uma forma muito forte. Aí a gente aprende, por exemplo, em vez de ter somente experts falando, a gente está vendo que mostrar outros produtores rurais que estão usando os produtos e que conseguiram, por exemplo, melhorar a eficiência no campo, coisa que funciona muito, muito bem. Aí a gente vai aprendendo e usando a estratégia mais adequada para esse segmento. Talvez então a maior dificuldade, se a gente puder entrar num consenso aqui, é a conectividade. Se a gente tivesse uma conectividade de 100%, talvez a gente pudesse ter até iniciativas já mais avançadas no quesito digitalização. Certo. Eu acho que atividade e educação. Educação do produtor rural para entender os benefícios e, de novo, não olhar só o preço, mas olhar mais rentabilidade, olhar esse como um investimento para um retorno maior no futuro. É importante dizer que o brasileiro é um dos povos mais digitalizados do planeta, né? Então a gente tem um nível de adesão à rede social que é único no mundo. WhatsApp, né? WhatsApp. Percentual da população que acessa o WhatsApp acho que é o maior no mundo. Eu acho que em termos de percentual. Consumo de rede social por dia, hora consumo é disparado maior. Horas do dia na rede social. Né? Horas na frente de uma tela, 10 horas por dia. Muito É quase um tempo acordado. Exatamente. Pouco de tirar o banho, é a hora de sono, volta pouco. Eu tô me policiando quando eu acordo para não pegar o celular. Eu fico uma meia hora sem pegar o celular, porque senão você vira um zumbi, né? Nesse mundo hiperconectado, enfim, às vezes a gente tem que fugir do excesso de comunicação, né? Muito bem. Chantal, muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente, adorei o papo, um prazer conhecer melhor a Yara por dentro, assim, esses programas, e o agro, né, Maurício? Sem dúvida.
O agro brasileiro é uma referência global, né? A gente é disparado, acho que o país que mais tem tecnologia embarcada no agro, nos negócios de agro. Então, dar visibilidade para esse segmento também é valorizar o que a gente tem de melhor aqui no país, né? Então, muito feliz de estar finalizando esse episódio com uma empresa e um tema e um segmento tão bacanas. Muito obrigado, Chantal. Para todos e todas que estão acompanhando até aqui, queria convidar a navegarem na playlist do Raise the Bar. São mais de 100 e tantos episódios, quase um MBA aqui, né? Porque são episódios longos de 1 hora e pouco, cada qual com um case, uma tendência, uma boa prática. Então tem um leque aí de conteúdos complementares a esse de hoje que vocês podem continuar consumindo aqui depois de assistir esse episódio, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos e todas e até o próximo Raise the Bar.